Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e eu estou nesse projeto de comentar artigo por artigo do Código Penal brasileiro. Bom, pessoal, no vídeo passado eu comentei o artigo 33, que eu analisei quais são as penas, quais são os regimes de cumprimento de pena. Vimos também quando o juiz fixa cada um dos regimes de cumprimento de pena. Eu também falei o local pertinente a cada um dos regimes de cumprimento de pena, onde se cumpre o fechado, o semiaberto, o aberto. Agora a gente vai falar das regras. O artigo 34, que eu vou comentar, ele fala das regras do regime fechado. O 35 vai comentar das regras do regime de cumprimento de pena semiaberto. E o 36 vai falar das regras do regime de pena do cumprimento do regime aberto, tá? Então vamos lá, vamos à leitura do caput do artigo 34. Bom, pessoal, aqui está a redação, o caput do artigo 34. Vamos ler. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Redação dada pela Lei número 7.209, de 11/7/1984. Então, pessoal, para abrir os comentários desse artigo, eu queria falar sobre um importante princípio. Importantíssimo princípio do Código Penal, da literatura penal, da doutrina penal, que é o princípio da individualização da pena. O que diz esse princípio, pessoal? O princípio da individualização da pena é um dos pilares do direito penal moderno e está previsto na Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, inciso romano 56. É um princípio constitucional, esse princípio da individualização da pena. Esse princípio determina que a pena deve ser personalizada de acordo com a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Lá no artigo 33, que foi o vídeo anterior, salvo o juízo maior, o artigo 2º, o parágrafo 2º fala que o juiz, quando vai fixar a pena, ele analisa o artigo 59, que são essas hipóteses aqui, esses critérios aqui, né? Em outras palavras, o princípio da individualização da pena assegura que a pena deve ser individualizada, tá, pessoal? Levando em conta todas as peculiaridades do delito e do delinquente. O objetivo é garantir que a punição seja justa e proporcional à infração cometida e às circunstâncias individuais do infrator, evitando assim o tratamento coletivo e despersonalizado dos condenados. Por que eu citei esse princípio? Porque aqui fala, né, no artigo 34, no caput, né, que o condenado será submetido a um exame criminológico de classificação para individualização da execução. O que é essa individualização? É o princípio da individualização da pena. E o que é o exame criminológico, pessoal? Tá? Quando a gente fala de exame criminológico, ele é um exame multidisciplinar, é um exame de classificação, aonde é um exame de perícia também, porque depois desse exame vai ser lavrado um laudo pericial, tá? O psicólogo vai colocar lá as características do preso, o nível de perigo que aquele preso, de periculosidade, é isso? Não sei se eu estou falando certo, mas é isso. Daquele preso, a personalidade daquele preso, o contexto que aquele preso está inserido, ponto de vista psicológico, ponto de vista social, ponto de vista familiar, o motivo pelo qual aconteceu o crime. Vai ser feito um raio-x daquele preso lá. Esse é o exame criminológico, por isso que fala que é um exame de classificação. E vai ser feito um laudo, tá? Esse laudo até vai ser
enviado para o Ministério da Justiça, até para compreender cada preso. Por que fazem esse exame? Justamente para separar os presos, para não acontecer de um réu primário estar junto com um preso de um nível de periculosidade enorme. Eu estou falando essa palavra certa? Periculosidade, é isso? Estou parecendo Cebolinha, né? Trocando o R pelo L, mas deixa eu ver se eu estou falando certo. Periculosidade, é isso, tá certo. Então é isso. O que aconteceu? No Brasil, pessoal, em 2003, houve uma alteração na nossa LEP. O que é a LEP? Nossa Lei de Execução Penal. Esse exame criminológico deixou de ser obrigatório. Por que ele era obrigatório? Porque, assim, antes da fixação da pena, tinha um exame de classificação. E, periodicamente, ele continuava e o preso poderia progredir de regime através do exame criminológico. Em 2003, entrou uma lei que o exame deixou de ser obrigatório e passou a ser facultativo, tá? A jurisprudência consolidou-se que o exame criminológico é um requisito facultativo. Isso consta na súmula 439 do STJ, tá? O juiz, em decisão fundamentada, pode pedir o exame criminológico. É a súmula 439 do STJ. Só que tem um porém aí, pessoal. É facultativo? Não é obrigatório mais, porque existem outras condições para o preso progredir de regime, que é o trabalho, por exemplo. A cada 3 dias trabalhados, ele tem um dia de remissão. Comportamento, é avaliado uma série de fatores. Hoje, por isso que esse exame foi tirado como obrigatório, tá? Por quê? Por causa do Brasil, falta de infraestrutura. É fato isso. O que acontecia? Faltava profissionais para fazer esse exame. O exame era feito, ou o exame não era bem feito, faltava profissionais, ou quando tinha profissionais, ou tinha lugares que o exame nem era feito, entendeu? Então é isso, pessoal. Então entrou essa súmula dizendo que o exame tornou-se facultativo, tá? Porém, ainda existe um exame que se chama um exame de classificação, tá? Porque não pode se dizer que é um exame criminológico, porque o exame criminológico é feito por psicólogos, psiquiatras, assistente social, terapeuta. É um exame muito completo para entender realmente a personalidade daquele preso. Mas existem equipes hoje que fazem esse exame e fazem um laudo pericial que chamam de exame criminológico. Eu não vejo dessa forma porque o que está na lei aqui é um exame muito mais completo. E existem críticos que falam que esse exame é um pouco Ctrl-V, Ctrl-C, são todos mais ou menos iguais, entendeu? Eu li alguns críticos aqui importantes que falam que é um exame raso, tá? Porém, existe. Esse exame existe, ele é um exame de classificação que é feito antes do condenado cumprir a pena, onde vai se avaliar o nível de periculosidade, é isso, né? O nível de perigo que aquele preso tem, o psicólogo ou o psiquiatra vai avaliar ali se ele tem condições de voltar a ressocializar, entendeu? Se ele vai ser reincidente. Então, isso são coisas que embora haja discussões nessa coisa de prognóstico, né? É uma coisa muito delicada falar sobre prognóstico. Porém, nesse laudo pericial vai avaliar a personalidade do preso. Embora no Brasil, na prática, pessoal, na prática, não estou falando da teoria aqui não, tá? A gente sabe que tem presídio, que está o réu primário junto com um traficante perigosíssimo, tá lá um réu primário com um reincidente e acaba virando uma faculdade do crime. O sujeito entra lá mais ou menos delinquente e sai lá delinquente expert. Uma faculdade do crime. O Brasil é isso, né?
Agora, na nossa, vamos dizer assim, otimista visão, vamos dizer que isso não é a regra, é a exceção, tá? Embora eu acho que é o contrário, mas vamos ter uma visão otimista aqui, para não tirar nossa paixão pelo direito penal. Eu cito muito aqui o professor Rogério Sanches Cunha, porque ele sempre foi uma inspiração para mim, tá, pessoal? Então, porque eu gosto da forma que ele se aprofunda nos temas, né? Ele não vai raso nos temas de direito, assim. Ele entra, ele põe a essência dele, a alma, né? Então, acho a opinião do professor Rogério Sanches Cunha muito almática, espiritual, penal. Então, eu vou comprar agora, 2024, tá chegando aí, né? O Manual de Direito Penal, parte geral e parte especial. E vou fazer um comentário do livro inteiro aqui, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Segundo o professor Rogério Sanches Cunha, ele anuncia o seguinte: vigora no Brasil o princípio da individualização da execução da pena. Foi o que eu falei aqui, né? Já citei isso aqui. Temos uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff, né? Que foi lá no passado, 2016, acredito, 2015, 2016, determinando que a execução penal considere a gravidade do crime, olha os critérios aí, tá? A personalidade do agente, separando esses habitantes prisionais, não deixando presos de menos perigosidade, cumprindo pena ao lado de presos de maior perigosidade. Entendeu? Eu acho que eu botei um L aí no meio do vídeo aí que não tinha, mas tudo bem. Segundo o professor Rogério Sanches Cunha, o artigo 84, ele afirma o princípio da individualização da execução da pena. Nós estamos acostumados com o princípio da individualização da pena como se fosse um princípio apenas para o legislador observar e pelo juiz observar no momento da aplicação da pena. Não. Não, não, não. O princípio da individualização também está presente na execução penal, que é o caso do artigo 34. O instituto muito importante da ressocialização, quando a gente fala de ressocialização, que é especificamente a labuta prisional, vejam, para se conquistar a tão almejada ressocialização, apresenta-se para o preso a possibilidade de trabalhar. Tá? Agora, repare, o trabalho penitenciário aparece como um misto de dever e direito. Pensamento aí do professor Rogério Sanches Cunha, muito bem colocado. Um misto, trabalho prisional, pessoal, é um misto de dever e direito. Olha que interessante. É um dever do preso trabalhar, tanto havendo trabalho, é um dever do preso trabalhar, havendo trabalho, é um dever do preso trabalhar. Se o preso recusar a trabalhar, pode estar sujeito a uma falta gravíssima. Por quê, pessoal? Ele vai perder lá a remissão dele, ele não vai progredir de regime. Se ele está no fechado, ele não vai para o semiaberto. Se ele está no semiaberto, ele não vai para o aberto. Então, o trabalho é juridicamente obrigatório, tá, pessoal? Mas o trabalho também é um direito, porque a cada 3 dias trabalhado, ele consegue a remissão de 1 dia de pena. O trabalho penitenciário é um instrumento de ressocialização. O trabalho penitenciário, segundo o professor Rogério Sanches Cunha, é um dever e um direito. O trabalho penitenciário não pode ser confundido com o trabalho forçado. Porque lá no vídeo do artigo 33, ou 32, agora me foge, 32, eu falo das penas proibidas pela Constituição Federal. Pena de morte, trabalhos forçados, penas cruéis, banimento, eu cito todas lá. Mas trabalho forçado é mediante força física, é como aquele senhor feudal lá do passado que escravizava, que chicoteava os escravos. Isso é trabalho forçado. Trabalho de preso é um dever, é obrigatório, é juridicamente obrigatório. Por isso que Rogério Sanches Cunha, como
Rogério Sanches Cunha coloca como um dever e um direito do preso. Dever por quê? Porque é juridicamente obrigatório. Direito por quê? Porque a cada 3 dias que ele trabalha, ele tem um dia de remissão. E ele é remunerado, tá, pessoal? Além de ser, segundo o professor Rogério Sanches Cunha, o trabalho penitenciário, além de dar direitos à remissão, ele é remunerado, como eu falei já anterior. Dica do professor. Não precisa nem falar com o professor que é, né? O trabalho não é obrigatório para 2 personagens. Para 2 personagens. Quais são eles, pessoal? O trabalho penitenciário não é obrigatório para o preso político e também não é obrigatório para o preso provisório. Repito, o trabalho penitenciário não é obrigatório para o preso político e também não é obrigatório para o preso provisório. O grande problema aqui existe uma confusão que acontece com relação a crime eleitoral. Se é uma espécie de crime político. O Supremo já decidiu sobre isso, tá? Segundo o professor Rogério Sanches Cunha, crime eleitoral não é crime político, tá bom? Logo, preso por crime eleitoral tem obrigação de trabalhar, sim. Ok, pessoal? Agora, eu não vou fazer edição, não. Eu vou continuar aqui. Vamos... Porque assim, é normal quando a gente está fazendo um vídeo, a gente errar uma palavrinha, errar uma frase. Eu quero deixar esse vídeo o mais espontâneo possível. Vamos para o parágrafo 1º. O que fala o parágrafo 1º do artigo 34, pessoal? O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento durante o repouso noturno. É meio óbvio esse parágrafo. O que ele está falando? É que ele trabalha de dia e repousa à noite. Basicamente é isso, né? Mas é importante, eu quero repetir isso, o trabalho do preso não ele é obrigatório, está na nossa LEP, que é a nossa Lei de Execução Penal. O que a Constituição proíbe é trabalho forçado. O que é trabalho forçado? Que não deve se confundir com o trabalho do preso. Trabalho forçado é aquela coisa de violência física, que tinha lá o senhor feudal, como eu já falei, dos escravos e etc. Trabalho de preso é juridicamente obrigatório. Se ele não quiser trabalhar, ele vai perder a remissão da pena, que é a diminuição da pena dos dias de pena. Cada 3 dias trabalhado, ele ganha um dia de remissão. Benefícios, não vai progredir de regime, porque não vai ter mérito carcerário e etc. E o que nos diz o parágrafo 2º? O trabalho será incomum dentro do estabelecimento na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. O que está falando o parágrafo 2º, pessoal? Deixar claro que, em regra, o trabalho do preso é realizado internamente no estabelecimento penal, quando a gente está falando de regime de cumprimento de pena fechado. O trabalho é lá interno, limpeza, tem uns que trabalham na cozinha, como cozinheiro, ajudante de cozinheiro, ajudante de limpeza, auxiliar de limpeza, almoxarifado, eu não sei como é que é lá, mas é mais ou menos isso, eu nunca fui para lá. Mas é isso, pessoal. Parágrafo 3º, sem muitas delongas, porque aqui está bem objetivo esse artigo. O trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. É admissível, mas não é regra. Excepcionalmente, tá, pessoal? Excepcionalmente o trabalho externo pode ocorrer. Pode haver trabalho externo mesmo com a custódia do regime fechado. Um exemplo foi a Copa de 2014, a construção daqueles estádios, né? Eu não vou lembrar os lugares, mas eu sei que teve Rio de Janeiro, ali teve na Bahia também. Esses estádios que foram construídos, teve sim a presença, claro, numa quantidade pequena, de presos do regime fechado, com escolta, tá, pessoal? Justamente para evitar a fuga, com escolta. É importante ressaltar,
não existe previsão de estudo para o preso no regime, que está no cumprimento de regime de pena fechado, tá? Existe uma previsão de trabalho externo em obras públicas, tá? Isso é uma exceção. Por isso que fala, excepcionalmente, trabalho externo em obras públicas, escoltado para não haver fuga. Porque, em regra geral, o preso trabalha internamente. É cozinheiro, é faxineiro, ajuda... deve ter um monte de tarefa lá, não sei. Depois eu posso até pesquisar sobre isso e fazer só um vídeo sobre isso, tá bom? Então ficamos por aqui. Próximo vídeo, regras do regime, do cumprimento de pena, artigo 35, cumprimento de pena do regime semiaberto.